vamos às correções das atividades propostas em História e daremos início por todos os exercícios relativos aos povos ameríndios que ocupavam o continente da América antes da chegada do colonizador europeu. O primeiro texto lido trazia sobre a chegada do ser humano até a América, a sua dispersão e ocupação ao longo do território. Foi então solicitado que se buscasse os significados de alguns termos. Horticultura, ramo da agricultura que se dedica à produção e ao aproveitamento dos frutos, legumes, árvores, arbustos e flores. Coivara, técnica indígena que consiste em pôr fogo em restos de mato, troncos e galhos para a lavoura. Sambaquis, acumulação pré-histórica de moluscos marinhos, fluviais ou terrestres, realizada por índios, em que frequentemente se encontram ossos humanos, objetos de pedra, chifre e cerâmica. Ritual antropofágico. Tratava-se de um ato religioso que ocorria após importantes batalhas, em que os índios da comunidade vencedora, em um rito com seus próprios protocolos e convenções, assavam e comiam os maiores guerreiros capturados da comunidade rival, como forma de adquirir e de interiorizar as capacidades e os poderes daqueles que foram ingeridos. Atividades do podcast A América antes do Américo. Povos incas eram um império. Estavam localizados ao longo da Cordilheira dos Andes, formado por diversos povos que falavam a língua quichua. Era uma monarquia teocrática, na qual o governante era um descendente direto do Sol, sendo adorado como um deus. Maias utilizavam o milho na base da alimentação. Desenvolveram arte, matemática, inclusive a noção do zero, arquitetura, astronomia. Possuíam uma hierarquia social, governantes, sacerdotes, guerreiros e quadros burocráticos, e uma população comum, a qual cabiam as tarefas da agricultura e da construção de cidades. Aztecas, confederação de cidades, territórios, povos ou estados unidos aos mexicas. Eram 38 províncias, nas quais conviviam povos de diferentes línguas, costumes e religiões. O Tlatoani era o imperador e possuía 4 dignatários que ocupavam seus postos por destaques na guerra. Os sacerdotes tinham tarefas que determinavam inclusive o ritmo da agricultura. Atividades após assistir o vídeo Quem descobriu o Brasil? Liste os navegadores europeus que estiveram na América no período das grandes navegações. Vicente Pinzon, janeiro de 1500. Pedro Álvares Cabral, abril de 1500. E Américo Vespúcio, em 1501. Pesquise a que se refere a expressão Velho Mundo. O Velho Mundo é uma expressão usada para designar a visão de mundo que os europeus detinham por volta do século XV. Naquela época, os europeus conheciam somente os continentes da Europa, da África e da Ásia.
Mais informações aparecem no vídeo sobre quem era Américo Vespuccio, navegador italiano, a quem foi associado a revelação das novas terras. Participou tanto de uma expedição espanhola, 1499, quanto de uma expedição portuguesa, em 1501, ambas em direção à América. Os relatos das suas viagens foram publicados na Europa, alcançando grande sucesso e reconhecimento. A nossa tarefa aqui era assistir o vídeo Brasil Indígena, que está no canal Chimarrão e História, e listar as características que podem ser atribuídas aos indígenas brasileiros. Ocupavam todo o território. Povos tupi, que ocupavam o litoral, são os primeiros a ter contato com os europeus. Eram várias tribos, viviam em aldeias. Era uma sociedade igualitarista, guerreira e que desconhecia a propriedade privada. Os líderes indígenas eram escolhas da própria tribo. Os contatos entre as tribos se dava tanto pelas trocas quanto através da guerra. Dividiam as tarefas na busca dos recursos naturais. Era uma sociedade do tempo livre e praticavam o ritual antropofágico.